Nós vamos hoje do capítulo 13, verso 23, até o capítulo 15, verso 6. Tem bastante texto para a gente cobrir. E a gente vai lendo conforme for avançando na exposição. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 13, verso 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. E foi ter Absalão com o rei e disse: Eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou Absalão com ele, porém não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: E para que ele ia contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: Feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Senhor, nós suplicamos que nesse momento, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a Sua graça seja derramada na Tua igreja, e o Senhor fale conosco, que o Senhor nos encoraje, nos corrija, nos console, pois não há possibilidade de vida boa, vida agradável, se não for a vida orientada pela Tua palavra. Que o Senhor não considere a minha fraqueza, que o Senhor não considere a minha incapacidade, mas por amor e misericórdia da Tua igreja, o Senhor fale conosco nesse momento. É o que nós suplicamos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vocês já assistiram Fargo? Fargo é um filme, tem uma série agora, o Felipe gosta muito da série, mas eu prefiro o filme. É um filme de 96, para mim uma obra-prima, um dos melhores já feitos, muito bom, um dos meus favoritos. E é um filme sobre absurdos. A premissa dele é o seguinte: um homem muito endividado, dívidas absurdas. Ele tem uma ideia, porque ele quer preservar o seu patrimônio, ele quer preservar o seu status, sua condição financeira, ele quer preservar ali aquilo que ele ama de fato. Ele tem uma ideia, que é simular o sequestro da sua esposa. Maravilhoso. E é um filme sobre absurdo, porque a partir daí, erro atrás de erro, as coisas vão degringolando. E eu não vou dar spoiler, vocês assistem depois como que isso acaba. Mas é um filme sobre erros. É um filme sobre a incapacidade de perceber o seu erro e corrigi-los. E é uma visão clara, muito clara, do que a Bíblia afirma sobre o pecado. Um abismo chama outro. Um pecado leva a outro pecado pior, e pior, e pior. E como Agostinho disse, o pecado ele nasce de um amor desordenado. Porque eu amo alguma coisa de forma desordenada, ou seja, de forma indevida, aquilo vai gerar um pecado. Nasce ali um pecado. E se isso não for corrigido imediatamente,
outro pecado, e mais pecado, e mais pecado. Olha que absurdo. Um homem, porque ele ama o dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, ele pretende sequestrar a sua esposa. É cômico. Porque é um filme, se fosse real, e eu não devo duvidar que isso tenha acontecido em alguma família. É trágico. E o que nós vemos agora no texto em 2 Samuel é exatamente isso. O amor desordenado de Davi faz com que ele cometa um pecado, e a partir daí é pecado atrás de pecado. E assim como a sensação que eu tive assistindo o filme de olhar para uma cena e falar assim, não, mas isso é um absurdo, como é que não é possível que alguém está cogitando alguma coisa dessa? A gente olha para o texto e fala assim, não é possível. Eu não estou vendo isso acontecer diante dos meus olhos. Que absurdo é esse? E absurdo após absurdo, nós vemos a vida de Davi se encaminhando para a tragédia. O primeiro amor desordenado de Davi foi com Batseba. Pastor Fernando expôs isso para a gente lá no capítulo 11. E o amor desordenado de Davi por Batseba faz com que ele não apenas adultere, mas para corrigir o seu adultério, ele comete homicídio. Ele encobre as coisas. Natan vem, conta uma parábola, Davi julga, a sentença é para ele mesmo, mas não resolve. Davi se arrepende, mas os amores de Davi continuam desordenados. Porque no capítulo 13 nós vemos Davi conceder a Aminon o maior absurdo possível, que é a violência contra a sua própria irmã. Davi permite isso. E aí o outro absurdo que vai ficando cada vez pior é, lá no capítulo 13, Davi se enfurece, ele fica irado contra seu filho, mas ele não faz nada. Por quê? E alguns comentários e algumas notas da Septuaginta e dos manuscritos do Mar Morto vão dizer que Davi não faz nada porque Aminon é o seu herdeiro, ele é o primogênito. E Davi ama Aminon, ama com profundidade. E é por isso que ele não consegue tomar nenhum tipo de atitude contra Aminon. E aí, o que acontece, por conta do amor desordenado de Davi, nós temos aqui Absalão planejando o assassinato do seu irmão. Olha como o verso 23 começa. Passados 2 anos. 2 anos de que Aminon violentou sua irmã e Davi não fez absolutamente nada. É muito tempo. 2 anos. E o texto vai nos mostrar como esses amores desordenados de Davi revelam como fica o nosso coração diante do pecado e diante de buscar outro pecado para corrigir o nosso pecado anterior. Os amores desordenados, eles desordenam não apenas uma área da nossa vida, mas todas as áreas da nossa vida. E é como nós vemos aqui. Davi, primeiro, do verso 23 até o verso 39 do capítulo 13, Davi está cego. E o texto vai ser muito claro em mostrar a cegueira que o pecado causa. A cegueira que um coração inclinado, disposto no lugar errado, causa. O segundo ponto é que, do capítulo 14, 1 até o 24, Davi é um tolo. Davi age como um tolo. E por fim, do verso 25 do 14 até o 15, 6, nós vemos Davi sendo irresponsável, negligente. Cego, tolo e negligente. Vamos ao texto. Depois de 2 anos, então, que Aminon violenta sua irmã,
Absalão passa a planejar a sua vingança, e diz assim, que ele tosqueava em Baal-Azor, uma pequena aldeia ao nordeste de Jerusalém, junto a Efraim, que é para o norte, e convidou Absalão, todos os filhos do rei, e Absalão foi ter com o rei. Ele fala: meu pai, é época da tosquia, vamos celebrar. A tosquia, assim como a colheita, é um tempo de celebração. E a gente vê um episódio anterior, quando Davi chega para Nabal, Nabal está tosqueando, e a grande fartura, inclusive Nabal morre num banquete. A tosquia, assim como a colheita, se celebra a provisão de Deus, o cuidado de Deus com o povo. E Absalão chama: Davi, meu pai, vamos lá celebrar comigo, meus irmãos? Convidei todos eles. E Davi fala assim: não vou não quero dar trabalho. E a gente sabe que a frase não quero dar trabalho vem seguida de muito trabalho. É muito comum. Pessoas que falam assim: não quero dar trabalho, a gente sabe que vai dar trabalho, então a gente tem que se preparar para isso. Então, se você não quer dar trabalho, saiba que você está dando trabalho. E aí Davi fala: não quero, vai ser muito pesado, não quero dar trabalho para você. E aí Absalão tenta insistir um pouquinho, Davi fala: não quero não, mas vai lá, que Deus te abençoe naquilo que vocês vão fazer lá. E Absalão fala assim: então tá bom, manda Aminon comigo. Davi tem um estalozinho ali, mas ele não percebe. Ele fala: mas pra que você quer ir? Não, deixa aí, vamos lá, vai todo mundo, deixa ele ir comigo. Tá bom, então pode ir. E Davi não percebe que Absalão está traçando, trilhando os mesmos passos de Aminon com Tamar. Aminon vai até Davi e fala assim: viu, manda Tamar vir aqui em casa para ela fazer uns bolos para mim aqui, para a gente comer juntos, tá? E Absalão está aqui: viu, manda Aminon ir lá em casa para a gente comer um pouco, celebrar, fazer um banquete. E Davi com Tamar fala: não, pode ir, tá bom, vai lá, Deus te abençoe. Com Absalão a mesma coisa. Davi não enxerga, a sua cegueira é tão grande que ele não percebe que Absalão está fazendo exatamente a mesma coisa, no mesmo contexto que Aminon. E essa cegueira fica mais clara quando a gente vai mais para frente, porque quando eles chegam, tem um banquete, Davi fala assim: quando ele ficar embriagado, vocês vão lá e matam ele. E os servos de Absalão cumprem a risca, e Aminon é morto na frente dos seus irmãos, na frente do banquete. Seus irmãos entram em desespero, cada um foge, e o texto dá a entender que eles tentam fugir de Absalão, como se Absalão estivesse se levantando para matar todos eles, porque a cidade onde eles estão é próxima de Jerusalém, mas eles fogem por outro caminho, tanto que um mensageiro, alguém que sobreviveu, que fugiu, chega antes e conta para Davi. A gente vê isso lá no verso 30. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Então Davi fica sabendo antes dos seus filhos chegarem. Dá a entender que os filhos dele estão tão aterrorizados com a cena que eles viram, que eles fogem em debandada. E o mensageiro chega para Davi e fala assim: morreram todos os teus filhos, porque Absalão matou todo mundo. E aí quem surge? A cobra, Jonadab, o arquiteto do pecado de Aminon. Ele surge, ele é sobrinho de Davi, ele aparece aqui na maior cara de pau. Ele diz assim, verso 32: mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon. Como que ele sabe? Ele mesmo disse: pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. 2 anos, e Davi não conseguiu ver no rosto do seu filho o desejo e a intenção de vingança e de matar seu irmão. Jonadab, o primo, aquele que arquitetou tudo, ele fala para o rei: faz 2 anos que eu estou vendo no rosto de Absalão
o desejo dele de matar o irmão. Então fica tranquilo, não morreu mais ninguém, só morreu Aminon. Davi não consegue. O seu amor pelos seus filhos é tão desordenado que ele não consegue ver o pecado estampado, escancarado na cara dele. Segue. E aí os filhos chegam, contam a Davi o que aconteceu, todos choram, e aí o verso 37 diz: Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. De novo, Davi cometendo a mesma omissão. Absalão mata o irmão, foge para a casa do avô, e Davi não faz absolutamente nada. 3 anos se passaram. E aí o texto é muito claro em revelar o coração e os afetos de Davi completamente desordenados, porque ele diz assim, verso 39: Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Algumas traduções você vai ver que está escrito que o rei sentiu saudade. No original, no hebraico, a ideia é que o espírito do rei ansiava por Absalão. O coração de Davi: meu filho morreu, meu filho mais velho morreu, já passou o meu tempo de luto, me sinto consolado, agora eu sinto saudade do meu outro filho. O meu coração deseja estar com Absalão, mas ele não faz absolutamente nada. E a partir do verso 1, nós vemos Davi agindo como um tolo, porque Joabe, sobrinho de Davi também, comandante dos exércitos de Davi, conselheiro, alguém que esteve com Davi e que conhece Davi desde quando ele fugia de Saul no deserto. O texto diz: Joabe, percebendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, ou seja, Davi não estava pensando em outra coisa a não ser o seu filho, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia. Ele mandou trazer de uma cidade ao sul de Jerusalém uma mulher sábia. E lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. Joabe tem uma estratégia. Ele vai chegar com alguém, e essa pessoa vai contar uma história, assim como Natã, e Davi vai proferir uma sentença, e a partir daquilo que Davi falar, a gente vê como é que a história desenrola. E Joabe traz uma pessoa de fora, porque Joabe tem medo. Joabe tem medo, a gente vai ver a postura de Joabe no final do capítulo 14, ele tem medo de como o rei pode agir se ele chegar e confrontar. Da mesma forma como Natã temia Davi, num lapso de psicose, sua vida ser colocada em jogo. E como era costume, as pessoas ao redor, as pessoas de Israel, iam até o rei em Jerusalém para apresentar os seus casos, para que o rei lhes desse ordem: faça isso, não faça aquilo, vai acontecer isso com você. E foi decretado pelo rei. E ela faz exatamente o que Joabe pede. E esse trecho é muito importante para nós. E diz assim, verso 4: A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. E perguntou-lhe o rei: Que tens?
E ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo. E não houve quem os apartasse. Um feriu o outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que ficou, de sorte que não deixam o meu marido nome nem sobrevivente na terra. Ela está falando assim: eu tinha 2 filhos, um matou o outro no campo, mas eu sou viúva. Se o meu outro filho morre, eu estou desamparada para sempre. O contexto que ela está apresentando para Davi é: salva-me, porque se meu filho for morto, eu estou perdida. Não haverá homem que guarde o nome do meu marido, e não haverá homem que cuide de mim. E aí, verso 8: disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordens a teu respeito. Eu vou ver e te falo. Espera lá na sua casa, eu vou ver e te falo. A mulher apela. Esse é o estado de absurdo, estupidez de Davi. A mulher veio de longe, chegou até ele, apresentou um caso e ele falou assim: tá bom, vai lá para sua casa, uma hora eu resolvo isso depois. A única função que ele tinha ali, ele está abdicando. Todo. E aí ela insiste. E aqui está a sabedoria dela, porque as palavras que ela usa, mesmo nós sabendo que foi Joabe quem disse a ela, a insistência dela provavelmente é de iniciativa dela mesma, buscando o juízo de Davi. Ela diz: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Ela lavou a mão de Davi. Ela lava as mãos de Davi. Tudo bem, o senhor quer que eu vá para minha casa? Tudo bem, mas se algo acontecer, o rei seja inocente, a culpa é minha. E aí Davi muda um pouco a postura dele. Disse o rei, verso 10: quem falar contra ti, traze-o a mim, e nunca mais te tocará. Então tá bom, você quer alguma resolução? Se alguém falar alguma coisa do seu filho, se alguém for fazer alguma coisa do seu filho, você traz essa pessoa até aqui e a gente resolve aqui. Não ajudou muito, porque a mulher disse que toda a parentela dela queria matar o filho. Ela teria que trazer toda a família dela para Davi julgar. E ela insiste mais um pouco, ela vai aprofundando, ela vai buscando o coração de Davi. E disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores de sangue não se multipliquem a matar e exterminarem o teu filho. Ó Senhor, que a tua palavra, que o Senhor interceda com Deus, para que então não se aumente o número de pessoas que queiram matar o meu filho, porque senão eu vou te estar trazendo mais trabalho o tempo todo. E aí Davi diz, então, Davi traz uma sentença: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Por que Davi sentencia dessa forma? Sendo que o assassino deveria ser morto pela lei. Davi está olhando para Gênesis 4, porque tudo isso que Joabe construiu e que essa mulher relata, e a forma como essa mulher relata a Davi, é Gênesis 4, que nós lemos mais cedo. Caim e Abel, 2 irmãos que brigam no campo e um mata o outro. Caim clama a Deus e fala assim: a tua sentença é muito pesada, porque eu vou peregrinar errante sobre a terra e vão querer me matar. Os povos vão buscar me matar. E aí Deus diz uma sentença a respeito de Caim, que é: eu vou colocar uma marca sobre ti,
para que todo aquele que tente ferir você seja vingado 7 vezes. E todos saberão que a vida de Caim foi preservada pelo Senhor. Davi tem isso em mente. Davi está agindo da mesma forma como a sentença de Davi é a sentença que Deus proferiu sobre Caim. Ela ganhou a sentença que ela queria. O papel dela agora era virar as costas e ir embora. Mas aqui o Espírito Santo está agindo. Porque ela vira, verso 12, ela diz assim: então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Davi poderia falar assim: não, já fiz o que você queria, pode ir embora. Mas aqui é Deus agindo. E Davi disse: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? E o peso dessas palavras é o mesmo peso quando Natan fala assim: esse homem é tu. Porque ela descobre agora diante dos olhos de Davi a tolice dele em julgar os outros conforme aquilo que Deus prescreveu e não submeter a sua própria vida àquilo que Deus estabeleceu. E olha só que interessante, quando ela desvenda a parábola, o significado da parábola dela, a viúva não é Davi, a viúva é Israel. Porque com a destruição da família real, quem sofre é o povo. E ela fala de forma muito clara: quando você sentencia isso, você condena a si mesmo. Por que você pensa de outro modo a respeito do povo de Deus e não da sua família? Ela continua: pronunciando o rei este juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. O Senhor, ó rei, por conta da sua insensatez, por conta da sua tolice em não julgar a sua casa, você está prejudicando todo Israel. Nós, o povo, estamos sendo dispersos como águas derramadas. São palavras duras que essa mulher está trazendo para Davi, na tentativa de ganhar o seu coração de volta. E aqui fica claro que é o povo e que as palavras não são dela, porque diz assim o verso 15: se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra de sua serva? Aqui são as palavras de Joabe. Joabe poderia ter falado isso com o rei? Olha o temor dele aqui. Eu não sei. O rei provavelmente não faria de acordo com aquilo que eu digo. Pelo contrário, o povo está me pressionando, o povo está exigindo que eu chegue em Davi e tenha algum tipo de atitude, mas eu tenho medo. E o apelo final dela é maravilhoso. O apelo final que Joabe faz por meio da mulher é maravilhoso. Verso 17: dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para a minha tranquilidade, ou para o meu descanso. E aqui ela está personificando Israel. Que a palavra do rei, que o juízo do rei seja para descanso do povo, seja para nossa tranquilidade. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu Senhor, para discernir entre o bem e o mal. Um anjo, um mensageiro, alguém que fala em nome do próprio Deus. A tua sentença hoje é para a tranquilidade, deve ser para a tranquilidade do povo, porque hoje o Senhor reina sobre o povo de Deus. O Senhor foi constituído rei, governante, mão, braço
do povo de Deus. A sua sentença não é para a sua família, a sua sentença não é para o seu filho, a sua sentença é para o povo de Deus. E o Senhor tem sabedoria para discernir entre o bem e o mal, porque Davi já julgou o caso pessoal dela segundo a lei, segundo Gênesis 4. Agora ele tem que fazer o quê? Aplicar a lei de Deus sobre si mesmo, julgar com sabedoria, discernir o bem e o mal, discernir aquilo que é pecado daquilo que agrada a Deus. O apelo dela é: Senhor, confie no Deus da aliança e haja em conformidade com a sua palavra. E aí Davi percebe que Joabe está por trás, e ele fala para ela: eu vou te perguntar umas coisinhas, você não me cubra nada. E o texto ele é ambíguo, porque essa chamada de Davi pode ser lida como uma repreensão com ira. Tudo bem, você falou tudo o que você queria, agora você vai ouvir o que eu quero. E eu vou perguntar e você não me esconda nada. Pode soar dessa forma. Ou pode soar como alguém que realmente entendeu aquilo que estava sendo confrontado e falou assim: eu entendi, me ajuda com algumas questões. O texto é ambíguo. E a resposta da mulher parece que ela se sentiu mais aterrorizada com o questionamento de Davi do que confortada. Porque Davi falou assim: a mão de Joabe está por trás de tudo isso, não é? E aí ela responde no verso 19, ela responde assim: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Aqui ela está embelezando, né? Afofando a mão que vai vir depois descendo nela. E aí ela diz: porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que ditou a tua serva todas essas palavras. Ó, não fui eu, tá? Eu só estou aqui porque me mandaram. E o apelo dela também, olha que importante a sabedoria. Porém, sábio é o meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Porque a intenção de Joabe era mudar essa situação. Então Davi atende, Davi fala para Joabe, vai lá buscar o jovem Absalão. E o verso 23 é muito claro, porque Joabe cai de rosto em terra e abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, que o rei fez segundo a palavra do seu servo. A postura de Joabe é de alguém que é tirado um fardo terrível de cima dos ombros. É uma palavra de quem realmente encontrou conforto, consolo na decisão de Davi. Mas Davi não é curado totalmente da sua tolice. Porque quando Joabe traz Absalão de volta, depois de 3 anos sem ver Absalão, e a última vez que Davi viu Absalão, foi o dia que Absalão pediu a bênção de Davi para matar o irmão, e Davi deu. Depois de 3 anos, a única coisa que Davi fala para Absalão é: vai para sua casa que eu não quero te ver. O homem que o seu coração estava inclinado para o filho, o homem que os seus amores estavam todos desregulados por causa do seu filho, vai lá para sua casa que eu não quero te ver. Não tem reconciliação, não tem disciplina, não tem nada, absolutamente nada. Davi continua omisso no seu dever de cuidar do povo, cuidando do seu filho. A tolice dele não foi curada. Ele teve um lampejo de sabedoria
por ação do Espírito Santo, da mesma forma como ele teve um lampejo de arrependimento quando ele condena a si mesmo pelas palavras de Natan e pelas palavras da Tecoa. Tolo, cego e tolo. E aí o texto apresenta algo que parece que corta a narrativa, que é a aparência de Absalão. O texto fala: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia defeito algum. E a gente pode pensar que, por que esse negócio está aqui, do nada, no meio do texto? Mas se a gente lembrar a estrutura de Samuel, qual é o rei que é escolhido exclusivamente por conta da sua aparência? Saul. Salomão é tirado da presença do rei, ele é tirado dos seus privilégios, ele é tirado da vida do palácio, embora nenhuma palavra seja dita a respeito disso, que deveria ter sido feito. Salomão deveria ter sido deserdado de fato, já que ele vai ser preservado, que ele entenda que de fato ele não tem mais direito a nada. Isso fica simplesmente subentendido e gera em Absalão um desejo pelo trono, porque Absalão é cheio de vaidade. O texto vem aqui nos mostrar que Absalão ele é tomado de vaidade. Olha que interessante. Por que falar do cabelo de Absalão? O cabelo de Absalão, quando chegava no final do ano, pesava 2,5 kg. É muito cabelo. E aí ele corta, porque para ele é melhor, para ele é mais fácil. Quando a lei de Deus fala que os cabelos eles têm períodos para serem cortados, e todos eles são motivados por votos, por ritos, sempre ligados ao tabernáculo, ao culto, a Deus. E toda a atitude de Absalão aqui, e o foco do texto em relação à sua aparência, é para mostrar a sua vaidade, e o seu coração cobiçoso, e como ele é pior do que Saul. Pior do que Saul. E é com essa imagem de alguém que é pior do que Saul, que Davi é apresentado no texto como alguém negligente, irresponsável, que não está nem aí para a paçoca. Olha o verso 28. Tendo ficado Absalão por 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. 2 anos foi o tempo que ele levou para planejar a morte do seu irmão. Nós não cremos em coincidência. 2 anos Absalão planejando a sua vingança contra o seu pai, cheio de vaidade, cheio de desejo. Diz assim: mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei, porém ele, Joabe, não quis vir. Meu amigo, se o rei não quer nada com você, eu muito menos. Se o rei, que é seu pai, não quer nada com você, eu muito menos. Eu cumpro ordens, eu sou militar. Mandou chamá-lo a segunda vez, mas ainda assim não quis ele vir. Então, e aqui o coração de Absalão. Então disse a seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei em fogo. Joabe é meu vizinho de fazenda. Meu pedacinho de terra está aqui, o de Joabe está aqui do lado. Taca fogo. Alguém que não tem escrúpulos, não tem medida, desproporcional. Alguém que não tem problema nenhum em pisar em todo mundo que estiver na sua frente, para ele chegar onde ele precisa chegar, onde ele quer chegar. É alguém sem medida, sem senso de justiça. É alguém diabólico. E aí ele taca fogo no campo de Joabe,
sabe-se lá o quanto Joabe e a sua família foi prejudicada nessa perda. E aí Joabe vem e fala assim: por que você está com fogo no meu campo? E aí Absalão, na maior cara de pau, nem fica vermelho. Ele falou assim: mano, deixei você não quis vir. Eu quero que você me leve até meu pai para que eu faça assim: pô, para que você me trouxe da casa do meu avô? Era melhor que eu tivesse ficado lá. E aí Joabe, e ele é incrível, né? O verso 32, Absalão responde, e no final ele fala assim: se há em mim alguma culpa, se você me acha culpado de ter tacado fogo no seu campo, me mata agora. Como é que Joabe ia matar o filho do rei? Um filho que o rei ama, um filho que o rei sofreu por 3 anos só pensando nesse cara. Como é que Joabe ia passar a espada em Absalão ali na hora? Não ia. Absalão não é um insensato, uma pessoa despreparada. Ele é um estrategista. O tempo que ele leva, ele não tem pressa de fazer as coisas. É diabólico. Joabe vai até o rei manda chamar Absalão. Absalão se curva diante do rei. Verso 33, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei o beijou. Aquele desprezo de Davi: não, vai lá para sua casa que eu não quero te ver. Falso. Davi ansiava por ter Absalão. Davi amava Absalão profundamente. E aí quando o rei beija Absalão, a gente tem a impressão de que Davi foi reconciliado com Absalão, mas é mentira. Essa falsa humildade, essa falsa humilhação de Absalão, ela vai se revelar no texto mais à frente. Mas o rei e o pecado de Davi, a negligência de Davi aqui, quando ele beija Absalão, quando ele recebe Absalão como novamente seu herdeiro, é o mesmo de Adão. Adão tinha uma ordem: cultivai e guardai, proteger o jardim, proteger o reino de Deus, proteger o povo. Davi beija a serpente e recebe de volta na sua casa, com todos os privilégios que Absalão teria se ele fosse herdeiro. Mas Absalão sabe que Davi não vai entregar o trono para ele. Mas isso tudo é estratégia. Olha o que Absalão faz logo em seguida, verso 1 no capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Alguém que não tinha nada, agora tem tudo. E levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel eu teu servo. Então Absalão lhe dizia: olhai a tua casa, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia mais a Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão se humilhou diante do rei para se reconciliar. Mentira, é estratégia. Ele ganhou de volta os seus privilégios, e agora, dia após dia, todos os dias, de forma disciplinada, perseverante, coordenada,
metódica, um psicopata, ele ganhava o coração de Israel. Porque Davi abandonou o coração de Israel às traças, negligente. A gente viu isso no capítulo 14. A mulher chega para ser julgada e Davi fala assim: tá bom, depois a gente vê isso aí. Que rei é esse? E Absalão conquista o coração de Israel, não só pela sua beleza, mas porque ele vai todos os dias cedo na porta da cidade, onde as causas eram julgadas, e ele fala assim: aqui você não vai ter juízo, Davi não vai julgar a sua causa, Davi não vai julgar a sua causa, Davi não vai te entender. Eu poderia fazer justiça, mas eu não sou o rei. E o verso seguinte, a gente não vai seguir no texto, mas o verso seguinte diz que Absalão faz isso por 4 anos. 4 anos, todos os dias, se levantando pela manhã e drenando o poder de Davi, ganhando o coração de Israel. 4 anos, Davi vendo isso acontecer debaixo do seu nariz e não fazendo absolutamente nada, cego, tolo e irresponsável. Um pecado leva a outro, porque Davi ama Absalão de forma desordenada. Mas nós temos um rei que não ama de forma desordenada. Nós não temos um rei cego, tolo e negligente. Pelo contrário, nós temos um rei que tudo está debaixo dos seus olhos. E não há nada que fuja do seu olhar. Ele que esquadrinha a nossa alma, conhece o íntimo do nosso ser, nos conhece com mais profundidade, de forma mais exaustiva do que nós mesmos nos conhecemos. Nada escapa dos seus olhos. Um rei que não pode ser tolo, porque ele é a sabedoria de Deus. E nele habita a plenitude de todas as coisas. Porque o Pai fez convergir nele todas as coisas. E debaixo dos seus pés tudo está subjugado. Ele que julga com reta justiça e santidade, perfeito em todos os seus juízos e palavras. E um rei que jamais, nunca, em hipótese alguma, que Deus nos livre de pensar que em algum momento ele pode ter sido contaminado pela irresponsabilidade e negligência. Um rei que cumpriu fielmente, plenamente, de forma perfeita e absoluta tudo aquilo que lhe foi ordenado. Um rei que não é apenas rei, mas é profeta e sacerdote com perfeição, que cumpre perfeitamente todos os seus ofícios. Esse rei que se assenta no trono eterno sobre todo o universo nos governa com amor, e não um amor desordenado, um amor puro, santo, genuíno, justo e eterno. Um amor tão profundo que quando ele é derramado sobre nós, os nossos amores são reordenados, porque o nosso coração é transformado, os nossos altares são destruídos, e Cristo Jesus, o Rei perfeito, que nos ama com amor insondável, nos transforma. E os nossos amores podem ser ordenados por Ele, e não mais por nós mesmos, não mais pelos nossos desejos. Os nossos afetos não são mais nossos, mas agora pertencem ao Rei, ao Cristo crucificado e ressurreto, assentado à destra de Deus. Esse Jesus que nos ama com tão grande amor, como nós vemos em Romanos 8,
Ele sofre a nossa condenação, de modo que agora Deus nos ama de forma irrestrita. Que condenação há para os que estão em Cristo? Em Cristo, nenhuma. Nenhuma. Pelo contrário, agora há alegria, há deleite, há vida em abundância. Nós não seremos rejeitados, porque Cristo suportou toda a rejeição na sua carne. Quando ele olha para o alto e declarando o Salmo 2, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi rejeitado, foi feito maldito por nossa culpa, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, agora como filhos. É um amor que transborda, nos enche, nos satisfaz, nos inunda. Nós nos perdemos no amor de Cristo, porque é um oceano. E é um amor que transforma. O nosso coração duro é quebrado. Nos é dado um coração de carne, uma nova disposição, para que agora nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Deus nos dá o seu amor para que nós amemos a Ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. E é o amor de Cristo que nos transforma e nos capacita para amá-lo, para amar a Ele, para nos devotarmos a Ele, acima de todas as coisas, que todos os demais amores são ordenados. É porque nós amamos a Deus, é porque nós amamos a Cristo, que nós podemos amar a nossa família de forma adequada, genuína, santa, justa, para a glória de Deus. É porque nós amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro, que nós podemos amar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos, de forma santa, justa e agradável a Deus. E esse amor de Cristo, Ele é eterno. Nós não sentimos falta dele, porque Ele é abundante. Ele é abundante. Mesmo a morte não poderá nos separar do amor de Cristo, porque em Cristo a morte é um inimigo a ser vencido, e Ele já venceu ela em nosso lugar, quando Ele ressuscita entre os mortos. Não há profundidade, altura, largura, pecado tão grande que vai nos arrebatar das mãos do nosso Rei, que nos ama e que nos guarda. E é o amor de Cristo que cura a nossa cegueira, a nossa tolice e a nossa negligência. É o amor de Cristo, e somente o amor de Cristo. E 3 aplicações para nós nessa manhã, pensando justamente nisso, em como o amor de Cristo, Ele cura a nossa cegueira, a nossa tolice e a nossa irresponsabilidade. Eu quero pensar com vocês sobre a cegueira de Davi, que é exatamente igual à nossa. Davi, ele olha o rosto de Absalão por 2 anos e não desconfia do pecado, da tragédia que está prestes a ser cometida. Davi vê Absalão caminhando os mesmos passos de Aminon e não enxerga o pecado. Assim como nós, diariamente, nós olhamos
o mesmo caminho lamacento e desgraçado do pecado que nós vamos cometer de novo, e de novo, e de novo, e a gente se faz de cego, porque a gente não quer ver o nosso pecado, porque a gente ama o pecado mais do que nós amamos a Cristo. Eu caí no mesmo pecado de novo, fazendo exatamente a mesma coisa. Que surpresa! Oh meu Deus, fui surpreendido por mim de novo. E aí a gente arruma justificativas para o nosso pecado. Eu peguei por causa disso, porque lá no meu trabalho é muito difícil. Esse é o linguajar que o pessoal usa lá, eu tenho que usar também. Mentira! Eu pequei em casa, na pornografia, porque eu estava muito estressado no meu trabalho, eu estava muito cansado. Mentira! É porque você ama mais o seu pecado do que a Cristo. E você se faz de cego para os mesmos caminhos, para os mesmos gatilhos que você cai toda vez. Você gosta de cair. E essa é a verdade. A gente não tem coragem de falar assim: eu pequei porque eu gosto de pecar. E o amor de Cristo foi derramado na cruz para nos livrar disso. Porque a cruz de Cristo destruiu os grilhões do pecado sobre nós, e nós somos livres para obedecer a Deus. Nós somos livres e capacitados pelo Espírito para caminhar em santidade, para dizer não ao pecado. Em Cristo, as escamas dos nossos olhos são tiradas para que a gente veja o caminho de morte que nós estávamos trilhando e nós mudemos de direção, para que a gente corra para a cruz e pare de ficar dando desculpinha para o nosso pecado. A cruz de Cristo e a luz que emana dela deve encher os nossos olhos de alegria, de beleza, de amor, para que nós respondamos a Cristo com amor e falamos assim: eu amo o Senhor mais do que a mim mesmo, de modo que a minha carne vai padecer para que Cristo seja glorificado, que diminua eu para que Ele cresça, que eu morra e o meu nome seja esquecido para que o nome de Cristo seja anunciado. Todos os dias nós devemos contemplar a cruz de Cristo, e o seu amor irá nos curar da nossa cegueira e do nosso amor ao pecado. Chega de desculpas, chega de justificativas, de vitimismo. Corra para Cristo, olhe, mantenham seus olhos fixos na cruz, que o amor de Cristo derramado por nós nos livra do pecado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10 que Deus nos dá a aprovação, junto com a aprovação, um escape, e nós nos fazemos de cego para olhar o escape que Deus nos deu, enquanto a cruz de Cristo ilumina o livramento que o próprio Deus nos proporciona diante da nossa provação e da nossa tentação. Você não escolhe o caminho da santidade porque você ama o pecado mais do que a Cristo. Permita, deseje, necessite, clame para que o amor de Cristo transforme o seu coração e a sua disposição. Segundo ponto, que nós julgamos de forma tola, que não buscamos a sabedoria do amor de Cristo. Nós julgamos com base na nossa própria satisfação. E exercer juízo é discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E de forma prática, na nossa vida, na nossa rotina, exercer juízo sobre aquilo que nos é apresentado nos nossos relacionamentos é disciplina. Quando nós estamos em processo de disciplina, nós estamos julgando, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que é bom e aquilo que é mal. E nós muitas vezes julgamos
com base nas nossas próprias satisfações, a nossa soberba. Nós olhamos para o nosso irmão do lado e nós achamos que nós somos melhores do que ele. Nós olhamos para os nossos filhos e achamos que nós somos melhores do que eles. E a gente julga com falta de sabedoria, nós julgamos com dureza o pecado dos outros, e o nosso pecado a gente esconde debaixo do tapete. O nosso pecado não é tão grave quanto o do outro. Tolice. Tolice. Isso não é discernir o bem e o mal. Isso não é julgar de acordo com a palavra de Deus. E o amor de Cristo cura a nossa tolice, cura a nossa falta de discernimento, porque lá em Mateus 18, quando Jesus vai falar sobre julgar o pecado do seu irmão, ele vai falar o quê? O objetivo é ganhar o seu irmão. Deus, quando nos julga por meio da cruz de Cristo, Ele não nos julga para condenação. Nós, seus filhos, não somos julgados por Deus para condenação por meio da cruz. Não. Nós somos julgados para reconciliação. Essa é toda a ideia. Paulo vai falar que nos foi outorgado o ministério da reconciliação. Provérbios vai dizer que a palavra dura, aliás, contrário, a palavra branda desvia o furor, enquanto a palavra dura suscita a ira. E nós não temos peso nenhum na forma como nós disciplinamos nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos filhos. Nós erramos diariamente nisso. Muitas vezes nós disciplinamos nossos filhos e a gente não busca a reconciliação, a gente não busca que o coração dele seja reconciliado ao nosso por meio de Cristo. A gente faz igual Davi. Tá bom, você voltou, mas vai para sua casa, não quero te ver não. Nós fazemos isso com nossos irmãos. O nosso irmão pecou contra a gente, beleza, tudo bem, eu perdoo, mas não quero conversar com ele 3 meses. Mas que tipo de reconciliação é essa? Nós, quando olhamos para Cristo e a forma como Deus nos ama, a Escritura vai dizer que Ele nos amou e Ele demonstra o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores, inimigos, rebeldes. Jesus Cristo nos amou e nos reconciliou com Deus quando nós não queríamos ser reconciliados com Deus. Ele vence o nosso coração com amor, com justiça. E nós queremos vencer o coração do nosso irmão na violência. Nós queremos vencer o coração dos nossos filhos na violência. Olhe para a cruz de Cristo. Veja como Cristo te amou. Para que o amor de Cristo transborde, flua por você. Para que você ganhe o coração do seu irmão, do seu filho, do seu cônjuge. Para a glória de Deus. Porque nós somos um só corpo, um só povo, uma só família. E Cristo ordena tudo, pois Ele é o cabeça. E por fim, o amor de Cristo nos torna responsáveis, nos torna diligentes. É o amor de Cristo que nos coloca em movimento para buscar a nossa santidade própria, para encorajar os irmãos a buscarem a santidade deles, para a edificação da igreja. O amor de Cristo não é um amor que agora eu me sinto amado, vou ficar aqui sentado, contemplando o amor de Deus por mim eternamente. Não. O amor de Cristo
Ele nos inunda, nos enche de vida, e vida significa frutificar. Se nós não estamos frutificando, significa que nós não estamos amando a Cristo o suficiente. Na nossa confissão de fé, nós vemos ontem, quando fala das obras, fala que a obra é fruto do amor e da ação do Espírito em nós, para que nós andemos em gratidão, edificação, santificação, unidade. Nós somos amados por Deus para amar. Fruto do Espírito, amor, alegria, domínio próprio. Tudo isso é para a edificação própria, é para a edificação do corpo de Cristo. Se nós não estamos agindo, nós não estamos amando. E desprezar a igreja de Cristo é desprezar o próprio Cristo. Se nós amamos a Deus e nós amamos a Cristo acima de todas as coisas, nós vamos fazer aquilo que Paulo diz lá em Filipenses: eu vou ter o meu irmão acima de mim, eu vou considerar o meu irmão acima de mim, eu vou servi-lo. Se nós amamos a Cristo, nós vamos fazer o que Ele ordenou: servir. O maior do reino de Deus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve, é aquele que ama. E vós sereis conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Ação. Mantenham seus olhos fixos na cruz. Que a sua oração seja para que Cristo te encha do seu amor, para que os seus amores sejam ordenados, amando a Deus acima de todas as coisas, e amando cada um com o valor que Cristo determina, com o amor que Cristo exige de nós, para que nossa cegueira, a nossa tolice e a nossa irresponsabilidade sejam arrancados de nós, da mesma forma como Cristo nos arrancou, como Deus nos arrancou, com raiz e tudo, das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, para a glória dele e para a proclamação de Cristo Jesus. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, quão miseráveis nós somos, quão sujos nós somos. Nós que vendo o mal o desejamos, nós que vendo a imundície corremos para ela. Senhor, nós clamamos que Cristo venha nos destruir. Senhor, nós suplicamos que o Teu Espírito venha rasgar os nossos corações, para que nós o amemos, assim como disse Agostinho, que a sua palavra venha rasgar, ferir o nosso coração, para que então te amemos, para que então nossos amores, os nossos afetos e afeições sejam devidamente destinados a Ti e organizados por Ti, para que nós não sejamos cegos e trilhemos o nosso caminho diário do pecado, para que nós não sejamos tolos, exercendo uma justiça própria, longe daquilo que a Tua palavra diz, e para que nós não sejamos negligentes com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para que nós não corramos
erro atrás de erro, pecado atrás de pecado, abismo após abismo, nos chafurdando na lama do pecado, mas que, pelo amor de Cristo, pelo seu sangue, nossas vestes sejam transformadas pelo sangue de Cristo, para que nós sejamos encontrados irrepreensíveis, santos e justos diante do Senhor. Que o Teu Espírito venha martelar na nossa consciência e no nosso coração: sede santos, porque eu sou santo. E para que a nossa esperança esteja guardada exclusivamente no amor de Cristo revelado pela sua cruz. Senhor, traz em nós a consciência e a alegria da salvação, de sabermos que nada poderá nos separar de Ti, porque o amor derramado por nós na cruz de Cristo é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos pensar. E que nós descansemos, que o Teu juízo sobre nós venha trazer tranquilidade, paz, porque sabemos que é feito por amor, de forma amorosa, uma vez que os nossos pecados foram cravados na cruz e lançados no esquecimento, e agora, pelo Teu Espírito, nós vivemos para Ti. Pelo Espírito nós frutificamos do Teu amor, nós testemunhamos da Tua salvação, e nós não vivemos mais para nós. Que o Senhor venha conduzir as nossas mentes, os nossos corações e os nossos pés e mãos, cada dia, na verdade do Teu Evangelho. Nos lembrar diariamente que nós somos necessitados da Tua graça, e que sem o Senhor nada podemos fazer, e que o Senhor já fez tudo por nós e em nós, por meio do Teu Espírito e do Teu amor que é abundante. Que o nosso testemunho seja de que nós amamos uns aos outros, da forma que a Tua palavra ordena, e de modo que o Teu nome seja exaltado acima de todas as coisas. É o que nós oramos, necessitados da Tua graça, e por meio de Cristo, e Cristo somente. Amém.